Seu nome está numa lista que você nunca assinou. É 1864. Você tem 18 anos, trabalha numa roça no interior do Ceará e o horizonte da sua vida inteira é a linha de colinas que você enxerga desde criança. Na semana passada, 2 homens de farda chegaram a cavalo. Hoje você está de pé num navio de madeira apodrecida, espremido entre 200 homens que cheiram a vômito e sal, todos olhando para o mesmo sul sem entender o que vem aí. Ninguém te perguntou se você queria ser herói. Te disseram que você já era um. O que ninguém vai te contar, o que ficou fora dos livros de história por 150 anos, é que a sua maior ameaça nessa guerra nunca vai usar farda paraguaia. O Ceará de 1864 cheira a terra seca e fumaça de fogão a lenha. A seca já dura 2 anos. O milho que restou está duro e amargo. As crianças dormem com o estômago vazio mais dias do que não. Você acorda antes do sol. A palha do colchão arranha suas costas. A água do poço, quando tem, vem turva e morna. O trabalho começa quando ainda está escuro e termina quando você não consegue mais enxergar as mãos. Você ganha o suficiente para comer, às vezes. Esse é o Brasil que vai à guerra. Não os filhos dos barões do café de São Paulo. Não os herdeiros dos senhores de engenho de Pernambuco. A lei do recrutamento militar do Império usava uma lógica simples e brutal. Os homens sem propriedade, sem carta de alforria assinada, sem padrinho político, esses eram os voluntários. Mas da metade dos que embarcaram para o Paraguai, nunca assinou nenhum papel. Alguns nem sabiam o nome do país para onde iam. O governo chamou de voluntários da pátria. Prometeu liberdade para os escravizados que se alistassem, salário para os livres, glória para todos. Nos primeiros meses, alguns foram mesmo por vontade própria. A fome do Ceará seco era uma motivação tão boa quanto qualquer outra. Mas quando as tropas necessárias não chegaram ao número exigido, os recrutadores foram de porta em porta, de fazenda em fazenda, às vezes sem bater. O que acontece com a família que você deixa para trás? Ninguém te conta isso. A mulher, os filhos pequenos, os pais velhos, não existe pensão, não existe seguro, não existe carta garantindo que alguém vai cuidar deles enquanto você está a 3.000 quilômetros de distância, lutando uma guerra que os jornais do Rio de Janeiro chamam de gloriosa. Você parte sem saber quando volta, sem saber se volta. O navio demora 3 semanas. Você dorme no convés de madeira, enrolado num casaco que não é seu. A comida é farinha com água salgada e, quando tem sorte, charque que cheira a ranço. O mar balança sem parar. Metade dos homens está vomitando desde o 2º dia. Um rapaz do Piauí que embarcou junto com você começa a ter febre no 10º dia. Ele desembarca numa maca em Recife. Você nunca vai saber o que aconteceu com ele. Chegando ao Rio de Janeiro, você vê pela primeira vez uma cidade grande. Sobrados, carruagens, mulheres com chapéus. Mas você não para. Em 2 dias, está num 2º navio, agora descendo para o sul. O calor vai crescendo de um jeito diferente, úmido, pesado, gruda na pele como barro. Quando você chega à foz do Rio da Prata, já faz 2 meses que você saiu de casa. O acampamento brasileiro cheira a lama, fezes e fumaça. Barracas de lona esticadas sobre chão encharcado. Homens deitados no barro, alguns com a pele amarelada. Ninguém te explica o que é aquilo. Você vai descobrir pelo cheiro. Febre amarela. Em 1865, a febre amarela mata mais soldados brasileiros do que qualquer batalha do ano inteiro. O vírus viaja dentro dos mosquitos que pululam nos alagados do Mato Grosso e do Rio Grande do Sul. Você não sabe o que é um mosquito Aedes. Ninguém sabe. A medicina imperial ainda acredita que doenças viajam pelo ar ruim. O miasma. Os médicos abrem janelas, queimam ervas, rezam. Os homens continuam morrendo.
Você aprende a reconhecer os sinais. Primeiro a febre, depois os olhos ficam amarelos, depois o vômito escurece até parecer borra de café. Quando chega o vômito negro, a maioria não passa de 48 horas. Mas a febre amarela não é o único inimigo no acampamento. A água que você bebe vem de rios que correm ao lado das valas onde enterram os mortos. A disenteria se instala no seu intestino como uma segunda guerra. Dores que te dobram no meio, noites sem dormir, o corpo drenando o que pouco tem. Você perde 4 quilos em 2 semanas. As botas começam a ficar largas. No fronte, a situação é diferente apenas no grau de violência. A Batalha de Tuiuti, em 2 de maio de 1866, é o maior combate terrestre da história da América do Sul. 18.000 soldados da Tríplice Aliança contra mais de 23.000 paraguaios. Em 6 horas, mais de 4.000 paraguaios morrem. Do lado aliado, mais de 900. Você pode estar entre eles. Mas o que os livros não mostram é o que acontece antes do combate. Você marcha descalço. Suas botas apodreceram no barro 3 semanas atrás e o exército não tem reserva suficiente. Você segura um fuzil Minié de pederneira fabricado na Inglaterra 20 anos antes. Ao seu lado, há homens que nunca dispararam uma arma na vida. O treinamento durou 6 dias. 6 dias. O calor chega a 38 graus Celsius. Você carrega 30 quilos de equipamento. Sua boca tem gosto de metal. Quando o canhão dispara pela primeira vez, o som te ensurdece de um ouvido. Esse ouvido nunca volta ao normal. A batalha acontece. Você atira. Você corre. Você vê o homem à sua esquerda cair sem fazer som. Você não para olhar. Depois do combate, você volta ao acampamento com sangue seco nas mãos que não é seu. Naquela noite, você come o mesmo que come toda noite, farinha e água, e tenta dormir no barro, com o cheiro de pólvora ainda nos pulmões. O que a guerra faz com a mente humana é mais difícil de medir do que os mortos. Você começa a ver padrões no comportamento dos homens ao redor. Existe uma linha invisível, e você nunca sabe exatamente quando cada um a cruza. Do lado de cá, o homem ainda faz piadas, ainda cuida do companheiro doente, ainda tem vergonha de chorar. Do lado de lá, os olhos ficam ocos. Ele para de comer, para de falar. Ou então faz o oposto. Fica agressivo, imprevisível, perigoso. O exército brasileiro não tem nome para isso em 1866. Vai demorar 80 anos para o mundo chamar de trauma de guerra. Entre os atos que você vai testemunhar estão os 2 extremos que definem o ser humano sob pressão extrema. Um médico baiano percorre os acampamentos voluntariamente, tratando soldados com febre amarela, sabendo que a doença provavelmente vai matá-lo. Ele documenta cada caso, cada sintoma, cada morte. Não para salvar a si mesmo, mas para que alguém depois possa entender o que aconteceu ali. Ele sobrevive. Muitos dos médicos que trabalharam ao seu lado não. Do outro lado, há casos documentados de oficiais que abandonam seus soldados durante ataques paraguaios e fogem a cavalo. Há relatos de homens que roubam a comida dos doentes que não têm força para se defender. Há um caso documentado de um sargento que vendeu as botas de um soldado recém-morto antes que o corpo esfriasse. E há a resposta coletiva que nenhum livro didático mostra. As procissões religiosas que os soldados organizavam durante surtos de cólera. Homens febris, alguns mal conseguindo ficar de pé, carregando imagens de santos em volta do acampamento enlameado, cantando ladainhas enquanto os mosquitos os picavam. Era irracional, era ineficaz. E era, ao mesmo tempo, a única coisa que parecia devolver algum senso de controle num mundo completamente fora de controle. Agora, uma pergunta que não tem resposta fácil. Você é um oficial. Seu pelotão está com metade dos homens doentes de cólera.
Há uma ordem para avançar em 24 horas. Você sabe que os doentes não vão aguentar a marcha. Eles vão morrer no caminho. Mas se você desobedecer a ordem e esperar, a janela tática fecha e outros soldados brasileiros morrem num flanco desprotegido. Você avança com os doentes ou desobedece a ordem. A Guerra do Paraguai termina em 1º de março de 1870, com a morte de Solano Lopes numa emboscada às margens do rio Aquidabã. 6 anos de conflito. Cerca de 130 mil soldados brasileiros mortos. E a estimativa mais aceita diz que menos de 1/3 deles morreu em combate. Os outros 2/3, doença, fome, exaustão. O Brasil vence e o Brasil quebra. A dívida de guerra com bancos ingleses vai levar décadas para ser paga. O Império gasta mais com a guerra do que com educação, infraestrutura e saúde, somados durante todo o período do conflito. A elite militar, que viu seus soldados morrerem de disenteria por falta de suprimento básico, volta do Paraguai com um ressentimento profundo contra a monarquia. 19 anos depois da guerra, em 15 de novembro de 1889, o exército derruba o imperador Dom Pedro II. A República Brasileira nasce, em parte, do barro do Paraguai. Existe também uma consequência que quase ninguém conecta à guerra. O movimento abolicionista brasileiro ganhou força diferente depois de 1870. Os escravizados que foram prometidos liberdade em troca do alistamento voltaram. Os que voltaram para encontrar um país que ainda debatia se eles eram seres humanos. Um homem que sobreviveu à febre amarela e à Batalha de Tuiuti tinha dificuldade em aceitar o chicote do senhor de engenho como destino inevitável. A abolição vem em 1888, 18 anos depois do fim da guerra. No Paraguai, as consequências são de uma escala diferente. O país perde entre 50% e 60% de sua população total. A população masculina adulta é reduzida a números que os historiadores ainda debatem, mas as estimativas mais conservadoras falam em menos de 28 mil homens adultos num país que tinha mais de 1 milhão de habitantes antes da guerra. O Paraguai leva 100 anos para se recuperar demograficamente. Aquele jovem de 18 anos que saiu do Ceará numa lista que não assinou, se ele voltar, volta diferente, com um ouvido que não ouve direito, com pesadelos que não têm nome, com um corpo que envelhece mais rápido do que deveria e com a conta que o Império nunca pagou. O Brasil venceu essa guerra, mas o Paraguai, que existia antes de 1864, o país mais industrializado da América do Sul, sem dívida externa, com ferrovia própria e educação pública, esse Paraguai nunca voltou a existir. O próximo vídeo conta essa história pelo outro lado. Uma civilização que funcionava, que foi apagada. E os motivos pelos quais isso aconteceu são mais incômodos do que qualquer livro didático brasileiro vai admitir. Se você quer entender a guerra inteira, você precisa ver os dois lados. O link está aqui.